O livro de Êxodos, na Bíblia Sagrada, nos conta a história do faraó do Egito, que por cerca de 450 anos estava escravizando o povo hebreu, que era uma mão de obra barata e que somava esforços no desenvolvimento daquela potência mundial. Por conta disso, Deus levantou um profeta chamado Moisés para tirar o povo daquele sofrimento, e o Egito passou a ser assolado por sucessivas pragas. Mas Faraó endurecia porque ele tinha recursos, ele tinha como se defender dos gafanhotos, da água que virou sangue, da peste que caía do céu, até o ponto que a praga chegou na sua casa e o seu filho foi ceifado. Diante daquilo, ele deixou que o povo hebreu fosse embora, e o Egito inteiro ficou de luto por uma mortandade sem fim. Às vezes na nossa vida nós só tomamos decisões quando a praga chega na nossa casa, quando a dor dói na gente, quando a nossa própria carne é afetada. Eu estou estupefato vendo que nesse momento que o país precisa de unidade, de cérebros, de um conjunto de notáveis, independente de bandeiras partidárias ou ideológicas, de pessoas capazes de conter a crise, de planejar a situação da saúde e de planejar a economia para que ela não se fragmente e a gente tenha uma segunda onda pior do que a primeira. Os políticos estão batendo cabeça, o executivo não se entende com o legislativo e nós estamos vendo a cada dia a situação se degradar mais, porque agora nem no próprio executivo eles conseguem se entender. A impressão que dá é que o povo brasileiro virou objeto numa mesa de pôquer, onde se faz blefe todo dia, onde as cartadas são feitas de acordo com as fichas que estão na mesa e as vidas das pessoas ficam sendo manipuladas e ficam sendo tratadas como coisa alguma. Nós estamos diante de uma situação gravíssima. A ONU avalia que o impacto econômico sobre os países emergentes vai ser algo sem precedentes. Todos os institutos internacionais ligados à saúde e às iniciativas sanitárias dizem que a solução é o confinamento. Por outro lado, a gente sabe que o país não suporta um confinamento sem fim e por isso, nesse momento, era necessário que as pessoas estivessem sentando nas mesas para pensar estratégias, para discutirem, para colaborarem, para trazerem a sua experiência. Nós temos recursos enormes no nosso país em termos de capacidade humana, mas cada um na sua trincheira, cada um olhando para o seu pedaço, cada um olhando para o seu bocado, e enquanto se deixa de pensar no agora, para se pensar na eleição presidencial daqui a um tempo, na eleição de prefeitos que seria esse ano, na de governador que virá na sequência, em vez de se pensar no agora, esses homens estão pensando em como capitalizar mais na frente. Sim, o faraó do Egito amargou uma derrota muito grande e, não satisfeito com a desgraça que já havia acontecido, foi perseguir o povo hebreu e acabou perdendo o seu exército inteiro submerso no mar. Às vezes, as decisões podem salvar ou podem matar. Um governante não pode ter sangue nas suas mãos, porque milhões de pessoas dependem deles. Eu fico muito triste olhando que nesse momento o que nós temos é um contra todos. E ao invés de existir todos a favor de um, porque nós dependemos de decisões que sejam equilibradas, centradas, que sejam bem pensadas e que estejam distantes de todo partidarismo. Eu quero lhe convocar, meu amigo, minha amiga, a que você ore pelo nosso presidente, pelos governantes, pelos ministros, por aqueles que exercem posição de autoridade, para que eles tenham um pingo de sanidade, para que eles olhem para o que as suas decisões podem promover, para que Deus se apiede do nosso país, porque o que se avizinha parece ser algo de grande monta.
uma tragédia nos espera. E eu peço a Deus que de alguma forma Ele intervenha e que isso não aconteça. Vamos trocando ideia por aqui. De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.